Pessoas que sonharam alto e perderam quase tudo na vida. A dona de uma rede de lojas, despejada da cobertura à beira-mar que vivia. E hoje vivia um galpão precário. E o empresário, que hoje é motorista de aplicativo, e chora ao lembrar das perdas do passado. Duas histórias que têm em comum a denúncia de um mesmo golpe, aplicado pelo mesmo homem. É o rei do tecido, que é acusado de iludir pessoas para eliminar a concorrência. Deusanir e Roberto. Dois empreendedores que um dia conseguiram ter o negócio que tanto sonharam. A gente, quando tem uma empresa, a gente dá o sangue, a gente dá a alma. Eu tinha uma estrutura para fabricar 300 mil peças. Donos de pequenas confecções em Fortaleza, capital do Ceará, viram o sonho de uma vida se transformar em pesadelo. A história dos dois se cruza quando eles se dizem enganados por um homem investigado por uma série de golpes. Para Deusanir, o pesadelo inclui uma casa com paredes rachadas, banheiro com ferragens à mostra, teias de aranha e restos de máquinas de costura e equipamentos ligados à confecção. É neste ambiente insalubre que ela e o marido, João Bosco, estão vivendo desde 2021. Os dois chegaram a comprar esse apartamento de 310 metros quadrados a um quarteirão da Praia do Meireles, em Fortaleza. O casal de empresários tinha sucesso nos negócios. Eram sócios e donos de uma fábrica e 7 lojas de tecidos. Começaram juntos nos anos 90. Nós crescemos juntos e com ela é que eu parti para empreender. Eles contam que a situação começou a mudar quando decidiram fazer negócio com o empresário Sérgio Teixeira Felício, que se apresenta como vendedor atacadista de tecidos para fábricas e confecções, uma espécie de rei dos tecidos na região. O sistema dele era esse, é vender o tecido, na compra ele assinava uma nota promissória e um cheque, né? Na garantia do tecido. E para depois a gente trocar com cheque de fornecedor, de clientes, né? Dos clientes. Cheque de terceiro, que a gente vendia muito no cheque. Hoje, aquela vida empresarial bem-sucedida, com fábrica e lojas de tecidos, ficou no passado. O que restou desta parte da história, da Deusanir e do João Bosco, está aqui neste galpão, onde eles iniciaram tudo. Só que agora, a maior parte é ferro velho. Essas máquinas aqui têm conserto, tem salvação? A maioria não tem mais não. Porque já enferrujaram, né? As mesas molharam, porque o galpão aqui vazou água, então molhou muitas coisas. Então, esses restantes aqui, porque eram mais de 300 máquinas. Para Deusanir e João Bosco, a crise chegou em 2010, quando precisaram de dinheiro para manter os 150 funcionários e a produção de 30 mil peças por mês. Foi aí que o Sérgio Teixeira Felício entrou na vida do casal. Eles contam que Teixeira ofereceu entregar tecidos por meio de notas promissórias para aumentar a produção e pagar as dívidas da empresa. Qual era o empréstimo que ele queria me oferecer? Era ele me dar 2 milhões de reais para capital de giro, certo? E aumentar a nossa quantidade de tecido que a gente já comprava para 30 mil metros de tecido. Mas os tecidos, segundo eles, nunca chegaram em quantidade suficiente. As vendas continuavam caindo. Teixeira ofereceu mais tecidos e capital. Mas a garantia era dar os bens da gente como garantia para ele. Só que nessa garantia, ele botaram no nome dele. O casal diz que, aos poucos, Sérgio Teixeira foi ganhando mais espaço e poder no comando da empresa. Notas promissórias em dose dupla para a venda dos tecidos e para o empréstimo de dinheiro drenaram o pouco dinheiro que entrava. Em poucos anos, a empresa criada a partir da união de Deusanir e João Bosco abriu falência. Tudo acabou. Esse redemoinho, né, que passou pela vida da gente, tudo se acabou. Deusanir se emociona quando lembra que confiou demais. E a gente acredita nas pessoas. E foi o nosso grande erro, o meu grande erro, foi acreditar. Que ele dizia assim, eu não quero bem de ninguém, meu negócio é vender tecido. Deusanir e o marido dizem que perderam também o lugar onde moravam. Lembram daquele apartamento de cobertura que eles compraram num bairro nobre de Fortaleza? O casal conta que foi despejado, como mostram estas imagens feitas em janeiro de 2021.
Esta semana, pela primeira vez, eles voltaram ao prédio onde viveram, talvez, os 15 melhores anos de suas vidas. É muito triste para quem passa a vida inteira trabalhando e comprar um bem que é o sonho da gente, pagar e não ter direito nem de entrar. Porque aqui, na época, era como se fosse a vitória de quem trabalhou, de quem empreendeu. O casal prestou queixa na polícia e o Ministério Público do Ceará denunciou Teixeira por estelionato, considerando que ele obteve vantagem ilícita após ludibriar ardilosamente a vítima, acarretando prejuízos de ordem patrimonial e financeira irreparáveis. A denúncia foi aceita pela juíza da 6ª Vara Criminal de Fortaleza. Isso aqui, pelo que eu entendo, é o que restou da sua fábrica e do seu apartamento. Toda a nossa fábrica, nosso apartamento. Como é que você consegue viver aqui? É o jeito, né? Sofrendo. Tem dia que eu choro. Dia e noite eu trabalho. Sentada numa máquina. Sozinha porque eu não tenho como botar ninguém para trabalhar. Sérgio Teixeira Felício virou réu, apresentou defesa, mas o processo anda a passos muito lentos. A próxima audiência está marcada para março do ano que vem, quando ele deve ser interrogado. Mas este não é o único processo a que ele responde. Até 2015, este prédio aqui e aquele galpão, no bairro do Mundubi, em Fortaleza, abrigavam uma confecção capaz de produzir até 300 mil peças de roupas por mês. Hoje, os dois imóveis estão alugados para atividades diferentes. Ainda assim, a história que eles contam inclui sacrifício, perda e dor. Antônio Roberto de Araújo virou motorista de aplicativo há 4 anos. Minha batalha aqui é puxada, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Mas enquanto dirige pelas ruas de Fortaleza, Roberto não tira o olho do passado e mantém uma ideia fixa. Você pensa em voltar para a confecção? No teu pensamento fica? Penso em voltar. Tenho um projeto de voltar para a confecção de novo. Durante 8 anos, Roberto produziu bermudas na fábrica que eram enviadas para o interior. Tinha quase 300 funcionários e umas 500 máquinas. A Valdênia, vizinha da antiga fábrica, lembra como o local era movimentado. Muita gente, trabalhava muita gente com ele, deu muito emprego aqui, né, para as pessoas. Roberto lembra que, em dificuldades financeiras, demitiu todos os funcionários, cancelou contratos com pequenos fornecedores e só manteve um contrato, com Sérgio Teixeira Felício, mas não conseguiu cumprir e tentou negociar. Aconteceu que ele não aceitou, eu fui várias vezes lá e não aceitou. A última vez que eu fui lá, ele me deu R$2.000 para me arrumar um caminhão para me tirar as coisas que tinha lá dentro. E não teve acordo. O interesse dele era tomar o prédio. O que ele queria era o prédio. O prédio e o galpão, que segundo Roberto valeriam R$700 mil, eram a garantia da dívida com o empresário. Quando lembra que perdeu tudo para Teixeira, ele não se segura. Roberto entrou na justiça pedindo a reintegração de posse dos imóveis, mas, de novo, o andamento do processo é lento. Procuramos Sérgio Teixeira Felício na empresa dele, uma confecção de tecidos. Ele não estava. Por telefone, tentamos falar com ele e seu advogado, mas não quiseram gravar entrevista. Desligou. Em nota, a defesa do empresário diz sobre as acusações de Deusanir que existe injustamente uma única ação penal em trâmite, que se encontra em fase inicial, na qual há absoluta falta de provas. Afirma ainda que é importante ratificar o quão prejudicado já foi o senhor Teixeira e suas empresas pelas acusações infundadas, que maculam a imagem, nome, honra e conduta do empresário. Quanto ao caso de Roberto, a defesa diz que não há conhecimento de qualquer inquérito policial ou ação penal, o que induz a compreensão de um conteúdo inverídico e calunioso. 8 anos depois, Roberto ainda não deixou de sonhar. Eu tenho esperança que eu vou retornar minhas atividades de novo. O casal Deusanir e João também sonha com a justiça para devolver à família deles tudo o que perderam. A gente tem esperança que a justiça seja feita.